Olá, gente, estamos abrindo mais uma vez a casa do podcast Casa do Garay. A casa não é minha, a casa não é sua, a casa é nossa. E hoje o programa tem um oferecimento de Garden Turismo. Você que quer viajar, viaje com segurança. Acesse @Garden Turismo e a Carla Vecchiati e sua equipe vai te acompanhar em toda a sua viagem. Teve problema, desvio de mala, tá com informações que você quer saber, quais são os pontos turísticos. A Garden Turismo, ela te dá uma assessoria 100%. Então vai viajar, conhece alguém que vai viajar, um parente, um amigo, anote aqui, ó, @Garden Turismo, ok? Hoje nós estamos abrindo aqui o quadro Endireitando, onde a gente dá uma pincelada em todas as áreas de direito. E eu tô com ela aqui, já tô batalhando essa entrevista o maior tempão. Ela é que é uma simpatia e ela é competente demais em tudo que faz. Doutora Isabel Andrade, muitíssimo obrigado, Isabel, pela tua vinda aqui para brilhantar o meu podcast, o nosso podcast Casa do Garay. Eu que agradeço o convite, assim, lisonjeadíssima com essa possibilidade, exatamente porque a gente busca isso diariamente. Eu faço muito aquelas caixinhas de perguntas, né, que é levar informação para todo mundo, né, porque às vezes a gente tem direitos que a gente nem conhece. Eu costumo muito dizer isso e é uma realidade. Então, meu papel, acho que como sociedade, é exatamente trazer essa informação. Exatamente. E lá nas tuas redes sociais, que eu sigo, e o teu bom dia é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para quem não segue ainda a doutora Isabel Andrade, anote aí. No final ela vai dar de novo aqui, a gente vai botar aqui na edição, mas já é o @Andrade Advogados, 2 tracinhos, não é underline não, tá? @Andrade Advogados, 2 tracinhos, e também o pessoal dela, que é o @isa.bel Andrade. Beleza pura? Isabel, ela que é, olha, presidente da Comissão do Direito do Consumidor, lá da OAB de Duque de Caxias, advogada do Direito Médico e Saúde, Previdenciário, Direito Trabalhista, Direito Público e Tributário e conselheira da OAB em Duque de Caxias. Isabel, você já nasceu na faculdade, foi isso? Mas é muita especialização aqui. Me conte um pouquinho sobre a tua trajetória no direito. Então, eu costumo dizer que as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E há muitos que falam assim, é advogada generalista? Não sou generalista. Muito pelo contrário, eu tenho várias especializações. Então, a vida foi acontecendo e eu fui precisando me especializar de acordo com o desafio do momento, né? Como, por exemplo, direito público tributário. Quando eu fui procuradora dentro do município de Caxias, na fundação, na Fundec, então eu precisava conhecer muito mais do direito administrativo. Então, eu fui me especializar. E aí, num outro momento, entrei numa sociedade que a previdência era o boom do momento. Então, eu fui me especializar. E o direito médico, ele foi, na verdade, o primeiro grande processo que eu tive na minha carreira. E hoje o boom foi pelas questões do que está acontecendo. Eu fui procurada por uma clínica que precisava de um atendimento em relação a um procedimento que tinha sido realizado e que não se via como responsável do que tinha acontecido, porque, na verdade, a responsabilidade era do paciente de não ter cumprido o pós, conforme tinha sido determinado. E ali eu comecei a ver que, na verdade, existiam várias falhas que poderiam ter sido resolvidas se os procedimentos corretos tivessem sido tomados, né? Porque a responsabilidade não é só do profissional, e sim também do paciente. Então, existe responsabilidade para os dois lados. E a gente precisa criar esse equilíbrio de responsabilidade. Então, o profissional, ele não pode ficar vulnerável. Então, vários quesitos precisam ser respaldados para isso. Olha que maravilha. E dentro disso que você falou agora, surge uma dúvida que eu acho que é a dúvida que está na cabeça de todo mundo que está nos assistindo. Existe diferença entre o direito médico e o direito da saúde, Isabel? Sim, exatamente. É os dois lados, né? Porque o direito médico, ele procura a responsabilidade dos profissionais na atuação. E o direito da saúde, na verdade, a gente busca que todas as pessoas tenham um acesso igualitário à saúde, que é um direito constitucional, é claro, né? Então, aí a gente já desmembra por uma outra questão, que já é os planos de saúde, né? Nossa, se a gente começar nesse âmbito, tem muito o que falar. E plano de saúde, você fala de plano de saúde e a gente, assim, dá um tremor, porque eu vou falar como cliente, né, de plano de saúde.
E quando o plano vem para te oferecer, ou através da corretora vem para te oferecer um plano de saúde, eles prometem mundos e fundos, e às vezes as pessoas querem usar e são negados ali várias coisas que eles achavam que tinha direito. Plano de saúde, a minha pergunta é, plano de saúde, ela pode ser considerada recordista de ações na justiça? Olha, não vai ganhar da parte de consumidor das redes de telefonia, por exemplo, né? Hoje, um dos recordistas também é a questão de fornecimento de água. Então, hoje a gente tem uns booms também, mas vou dizer que, sem dúvida nenhuma, é um dos recordistas, sim. O plano de saúde. Plano de saúde. Maravilha. Eu fiz umas anotações aqui quando eu soube que o assunto ia ser direito médico, né? E muita gente também fez perguntas e eu vou te passar algumas aqui, ok? Eu sei que você mata nos peitos aqui e bota lá no gol, lá no ângulo. O que é importante para o profissional se tratando de direito médico? Então, o profissional de direito médico, no exercício da profissão, ele tem que se respaldar. Por exemplo, hoje, quando um consultório me contrata, eu vou verificar tudo o que acontece, desde o atendimento pelo profissional ao que passa pela recepcionista. Hoje, por exemplo, nós temos recente uma resolução 23 de 36, ela vem falando várias regras sobre publicidade, ela vem falando sobre várias regras que devem ser preocupações, na verdade, em relação a segredo, né, da intimidade do paciente, coisas que muito comum que a gente via que hoje não pode mais. Por exemplo, preenchimento de uma ficha que era feita no balcão, quando a recepcionista te perguntava assim, qual é o seu CPF? Não pode mais. Não pode mais falar em voz alta. Não pode. Tem que dar a ficha para você preencher. Ou já fui em um consultório que eles fizeram algumas filipetas ali com as informações. CPF, e-mail, telefone. Não pode perguntar alto para que outra pessoa esteja ouvindo, porque está violando o sigilo ali. Com certeza. Então, assim, eu acho que o direito é tão dinâmico que ele muda a todo momento. E isso era algo tão corriqueiro que a gente nunca se sentiu ofendido. Mas hoje passa a ser uma responsabilidade do profissional de vazamento de informação. Olha só, e tem também a LGPD aí, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então exatamente. Isso vai se misturando, né, Isabel? Isso, exatamente. O direito é muito isso, né, vai se misturando, né? Por exemplo, quando eu falo de direito da saúde, eu entro em direito do consumidor, do direito da informação, então tudo exatamente vai se encaixando. O direito é esse dinamismo. O tempo todo, né? Por isso que você sempre está fazendo curso de especialização, né? Exatamente. A minha vida foi disso, né? A gente não para nunca, na verdade. Hoje, atualmente, a minha atualização, que nem digo a especialização, mas já uma atualização é do direito médico específico. Você se apaixonou pelo direito médico? Eu acho que é porque eu gosto. Né? Dá um botoxzinho aqui, aí dá uns fios pra cá e puxa pra cá, né? Essas coisas. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora, você está falando de atualizações e também vem na minha cabeça atualizações profissionais, né? Uma delas é a biomedicina esteta, né? Isso daí está muito em voga, muita gente fazendo curso, faculdades e tudo mais. Nessa área do direito médico ou do direito da saúde, mudou muita coisa? Sim. Eu acho que, voltando à história que eu falei sobre quando a gente dá uma assessoria a uma clínica, a um profissional, primeiro de tudo que eu costumo dizer, documentos médicos especializados. Isso é muito importante. Acho que os profissionais não têm noção. Por quê? Utilizar um termo genérico, hoje os tribunais já não estão recepcionando. Por quê? Porque existem riscos ali que não estão específicos. Então, você não pode utilizar um termo genérico, né, que a gente chama de blanket consent, para que, se justificar amanhã, se der algum problema com aquele paciente. Então, assim, vamos dar um exemplo. Vai fazer uma abdominoplastia. Tem que estar específico ali, o profissional, o cirurgião, quais são os riscos que existem naquele procedimento. Pode ser uma coisa muito mais simples, como, por exemplo, um jato de plasma. E aí, um biomédico pode fazer? Qual é o profissional que pode fazer? Um enfermeiro pode fazer?
Um esteticista pode fazer. Quem pode fazer esse procedimento? E quais os riscos? O paciente saiu dali, acabou ali a responsabilidade dele? Não, porque às vezes o procedimento foi feito todo dentro do que deveria ter sido feito, mas ele não cumpre a parte dele, ele deixa de fazer os cuidados necessários, ele sai dali, por exemplo, quando eu dei o exemplo do jato de plasma, é algo que sensibiliza a sua pele, aí você vai para uma exposição ao sol, aquilo dali dá uma complicação. E aí, aonde o profissional está respaldado nisso? Se ele tiver um documento médico específico para o jato de plasma, onde ali dá todos os cuidados, onde tem a assinatura do paciente, com consentimento e conhecimento das responsabilidades dele, pronto, ele está calçado. Olha que bacana. Isso aí já me faz entender melhor que isso é direito médico. Sim. Né? Você está atuando no direito médico, respaldando lá o profissional a ele não dançar, senão as palavras voam ao vento. E depois o profissional fala assim, mas eu expliquei para você que você não podia pegar sol. Não, você falou pegar sol, eu só estava no mormaço, por exemplo. Então, ele entendeu que podia. Pois é, e assim... Porque, na verdade, não é só o sol, é também o calor, entendeu? Então, são esses detalhes que podem fazer diferença no resultado do procedimento. Sim, é igual o personal trainer, né? O cara vai lá, chega às 6 horas na academia, sai às 9, malha pra caramba, o profissional lá de educação física fala, então volta aqui amanhã, que em 6 meses tu vai estar magrinho. Mas que adianta? Ele sai dali e vai no Bob's. Desculpa. Vai no fast food e toma lá um milkshake, come 3 sanduíches, e o profissional fala, gente, não sei o que está acontecendo com você. Tu malha tanto, mas tu não emagrece, desgraça. É mais ou menos o médico, né? Exatamente. Principalmente, eu tive uma entrevista aqui muito boa com uma dermatologista e ela fala sobre muito tratamento de pele, né? Então, existem alguns... A Bianca Basto, doutora Bianca Basto, um abraço para você, parabéns pela tua entrevista. Tá lá já no nosso canal do YouTube, vai lá e vê essa entrevista que vale a pena. Ela fala muito sobre a responsabilidade dos pacientes, né, que recebem um receituário de uma dermatologista, e como é a pele, né, e a pele é o maior órgão do corpo humano, então ali não pode pegar sol quando passa um ácido, por exemplo, né? E a pessoa vai lá, fica vê um dia lindo, esquece tudo, vai para a praia, dá mancha na pele, a culpa é de quem? Exatamente. Então, se ela tem um termo de consentimento específico, ela está isenta disso. Mas se ela não tiver, se ela tiver só um genérico, aquele que serve para todos os procedimentos, ela pode responder. Então, vale o que está escrito, né, Isabel? Vale o que está escrito, sempre. Bacana. Aqui vamos falar de orientação e bom senso. Fala para mim. Então, o que eu digo sobre bom senso? Fulano chega num procedimento, desejando um procedimento, por exemplo, um silicone de 500 ml, né? Como eu já tive uma consulta sobre isso. E chegou lá, o médico falou que não podia fazer. E aí, como assim? Mas eu estou pagando, né? Eu quero colocar 500 ml. Mas o médico tem que ter o bom senso que 500 ml para aquela paciente que tem baixa estatura, que é estreita, aquilo dali não vai ficar bom. E aí, quando não ficar bom, ela vai voltar lá e vai falar, doutor, não quero. E aí? E aí, como é que eu vou tirar isso de mim? Como é que tira? Como é que tira? De quem é a responsabilidade de tirar e de colocar um de 250 que seria compatível à estrutura óssea daquela paciente, por exemplo, entendeu? Então, se esse profissional, ele tiver um termo de consentimento em que dê essa especificação, e eu acho que mais do que o termo de consentimento, acho que esse profissional tem que saber dizer não, né? Porque nesse momento ele tem que pensar no amanhã, ele tem que se livrar desse paciente que é um paciente problema. Sim, com certeza. E usando o gancho da doutora Bianca, que esteve aqui, ela falou exatamente isso, né, na questão de orientação, até de influenciadoras digitais, que elas estão ganhando ali para isso, né? Para falar bem de um produto, de skincare, qualquer coisa que seja. E às vezes na pele dela deu certo, ela manda os outros usar. E foi o que ela falou: você tem que procurar, antes de usar qualquer produto de pele, um profissional qualificado para te orientar. Aqui que entra a orientação aqui. Sim, sim. Né? Aí eu vou até mais em relação à publicidade, por exemplo. Porque aí você vê uma propaganda do skincare, uma jovem de 18 anos com uma pele viçosa que passou um creme. Maravilhosa. Só um creme. A pele dela tá como um pêssego no dia seguinte, né? Aí o que eu faço? Eu que já tô nos 50, né? Olha, aí chego parabéns. eu colocar aquele
aquele produto, né, mágico, e aí no dia seguinte eu olho, mas não tô com aquela pele. E agora? E agora? A culpa é da influência. A culpa é da influência? A culpa é de quem, né? Por quê? Porque ela sequer procurou um profissional, né? Eu acho que claro. O mercado está muito amplo hoje. Eu acho que é muito importante você verificar esse profissional antes de você contratar. Dinheiro não é tudo, né? Você tem que justamente verificar quem é esse profissional. Esse profissional está com a qualificação. Hoje existem muitas limitações. Quem pode fazer o quê, né? Por exemplo, o biomedicina, que hoje é um biomédico, sim, mas tem muitas coisas que ele não pode fazer, que andam fazendo aí à torta e direita. E aí, aonde está a responsabilidade desse profissional? Aonde que está escrito que ele pode? Existe regulamentação em todos os conselhos. Eu acho que isso é muito importante que todos saibam. Você pode ter acesso a isso. Eu quero fazer um jato de plasma. Quem pode fazer? Eu quero fazer um laser. Quem pode fazer? Evasivo. Quem pode fazer? Né? Eu acho que isso é muito importante. Poxa, que bacana essa tua informação, porque, assim, eu entrevistei aqui a Vitória Barros, que ela é da Vitória Recruiter, uma empresa de recrutamento e seleção, né? E ela falou sobre cargos e salários ali, né? Então, é tão importante, né, que um profissional entre numa empresa sabendo o que ele tem que fazer, né, para ele não ser usado para outras coisas, né? E quando for usado, ele saber que ali é o limite dele. Bacana. É importante também para o paciente, né, Isabel, antes de procurar um médico, saber qual a especialidade que ela tem que procurar para não entrar numa furada, né? E aí eu vou além, tá? Eu acho que também a mídia, ela influencia, né? A mídia paga. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que a mídia paga? Total. Então, por exemplo, eu vou usar até um caso pessoal, tá? Eu fiz um tratamento recente de soroterapia. E aí tivemos uma reportagem no final de semana que estava detonando o procedimento. O que eu recebi de informações, olha aqui, você fez isso, Gente, aquilo dali foi pago, é uma reportagem paga, direcionada, porque vamos convir que o médico hoje deixou de ser o único exclusivo para fazer alguns procedimentos, porque existem exatamente essas regulamentações que dá área a outros profissionais fazerem. E então, é um caso específico. Aí, ali, até na reportagem, falava exatamente sobre o que uma influencer fez e tal. Mas vamos olhar o caso em concreto? O que aquela influencer fez, da forma que foi feito, né? Tinha uma aberração, a mulher tomando soro dentro do carro, né? Tem N situações que você precisa analisar o caso em concreto. Então, a gente precisa analisar esse profissional também. Por exemplo, eu posso dizer que o procedimento não é recomendado? Não posso dizer isso. Tem várias e várias situações que o procedimento é recomendado, sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Entendi. E você falando assim também, me vem coisas na cabeça aqui de leigo, tá? A profissional que é você, mas eu também sou cheio de perguntas aqui. Nós tivemos um caso antigo, e você vai se lembrar disso com certeza, que ele foi muito repercutido na mídia, que foi do Dr. Bumbum, né? Que ele botava lá os silicones lá nos bumbuns das mulheres e deu um problema em uma, eu não sei nem se a paciente foi a óbito, eu não me lembro muito bem, mas ele fazia procedimentos no consultório e que deveriam ser feitos num hospital que tivesse ali qualquer problema, uma UTI, uma CTI, não é isso? Isso. E as pessoas estão bem, não basta saber se aquele profissional ele é qualificado e autorizado para fazer aquele procedimento, mas aonde o procedimento vai ser feito também é muito importante, né, Isabel? Olha, você me fez lembrar de uma situação recente. Uma amiga me falou que ia fazer um procedimento que dá um corte. Ela falou assim, é um cortezinho aqui que dá, porque eu estou fazendo muito botox muitas vezes, então é um cortezinho que dá aqui, você suspende a pele, isso aqui fica maravilhoso, você não precisa mais fazer botox. Logo me interessei. Nossa, não precisava fazer botox? Como é que é isso? Perfeito. Aí ela falou, mas o médico faz na sua casa. O médico faz na minha casa. E o ambiente estéril? Onde fica? Não, ele esteriliza tudo. Eu falei, uau! Não tem como esterilizar a minha casa. Não é possível. Não,
ela fez o procedimento na casa de uma amiga, conversando, o médico fez isso aqui. Porque o consultório dele é longe, e então ele vai na sua casa, e a gente prefere essa comodidade. Gente, olha a aberração de tudo isso. E aí eu me interessei pelo procedimento e fui ao meu médico, que é um cirurgião qualificado, que eu conheço há muitos anos, e ele me explicou o que era o procedimento. Inclusive, na verdade, é um cortezinho que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele falou, isso que ele fez, assim, ele pode até ter feito isso, poderia ter sido feito dentro de um consultório, mas ele ia tirar a pele, não ia mudar a estrutura, ele não inverteu um músculo, não sei o quê. Então, quer dizer, as pessoas popularizam as coisas e estão colocando em risco a própria vida, né? Isso aqui é absurdo. Meu Deus, qualquer hora vão falar assim, não, bota aí no iFood e chama um cirurgião. Isso, acho que deixa perto disso. Precisa botar um fio de PHO, PDO, tem vários nomes aí, gente, sensacional. Uma perguntinha que eu tenho para você, quanto a procedimentos assim, hoje tudo tiram foto, hoje tudo gravam, bota nas redes sociais. Como é que fica essa parte de gravação de procedimentos, Isabel, então, médicos? Não pode. Não pode. Isso você está violando a intimidade. Né? Isso é totalmente. Até câmeras dentro de consultório é proibido. Isso não se conversa, não tem negociação. Não adianta ter escrito lá, atenção, você está sendo gravado. Não para médico. Isso não pode. Então está respondido. Outro assunto, eu tô te enchendo aqui, eu tô te metralhando mesmo, eu sei que você é competente, você vai para mim aqui. Deixa eu ler aqui a próxima pergunta. Mudança no procedimento. Vamos falar sobre isso. Então, essa mudança, na verdade, ela veio mediante algumas mudanças como eu até já adiantei aqui em relação à mídia, o que hoje pode ser dito, o que não pode ser dito, em relação a acompanhamento, por exemplo, é muito comum a gente entrar no consultório e a anamnese ser feita pela secretária. Então, assim, essas mudanças, elas vieram principalmente pela regulamentação da Resolução 2336, que agora é recente, né, do Conselho Regional de Medicina, e que ela trouxe novas regras para tudo isso. Então, essa mudança... Então, o profissional ele tem que estar atento a tudo isso também. Exatamente porque, do outro lado, tem um consumidor, um paciente, que está atento. As redes sociais estão aí para isso. Claro. Então, assim, eu estou aqui dizendo que não pode. Então, se você vai no médico e que a secretária fala assim, qual é o seu telefone mesmo? Qual é o seu gênero? Não pode. E não aí, pode? eu posso processar esse profissional, que eu fui exposta ali naquela situação mediante a outros pacientes. Aquele prontuário que fica assim, ó, por exemplo... Hoje é até menos, né? Porque hoje é tudo muito mais informatizado. Sim. Mas sabe aquele prontuário escrito que tem o nome da pessoa completa, assim, e que fica as fichinhas amontoadas assim em cima da mesa? Aí fulano vai e você leva... Não pode. Não porque pode. aquilo ali tá dando o nome completo da pessoa. Endereço. Tá dando o CPF, endereço. Então, está uma exposição ali já de informações. E isso hoje é proibido. Uma fotinho ali, né? Já pega várias pessoas para fazer um cartão clonado. Por aí, por aí. E assim... E eu acho que também essa mudança tem a ver exatamente como você falou. Antigamente isso não era comum, cartão clonado, né? Sim. Mas hoje é fácil. Olha, eu vou dizer que eu tenho brigado com o meu banco porque eu passo todos os dias, no mínimo, eu recebo umas 3 ligações querendo roubar informações minhas, sabe? Outro dia foram várias ligações para perguntar, estou retornando a ligação e eu não tinha ligado para ninguém. A primeira só disse isso, mas quando foi por 3 vezes eu já entendi que aquilo era um golpe, porque eles queriam pegar a minha voz. Claro. Eles queriam pegar dados meus para depois fazer qualquer tipo de golpe. Então, hoje, eu até brinco, mas é infelizmente, uma realidade, que as pessoas deviam usar essa mente criativa para o bem, né? Porque para o mal, tá... Não, mas tem muitos, né? A doutora Paula Armond já esteve aqui, a Direito Consumidor, o doutor Romário Bezerra, que já é sócio aqui do programa, também Direito Consumidor, e eles alertam o seguinte, quem está do outro lado são pessoas muito inteligentes, que usam a criatividade e a inteligência para o mal, e você tem que estar atento para isso, porque você não sabe a intenção daquela pessoa ali. A inteligência artificial hoje, esses dias mesmo eu recebi um alerta falando sobre isso, que eles pegam a própria imagem e usam a voz. Então, você pensa que está falando com a pessoa uma ligação de vídeo, e aquilo dali tudo é invenção. Exatamente. Eu acordo todos os dias, né, com uma empresa me ligando, e a minha voz é muito grossa de manhã, e eu falo, bom dia. Aí eu falo, senhora Mobila?
Eu falo, não, querida, eu não sou mobila. Tira esse telefone, pelo amor de Deus, do teu sistema. Mas todo dia procura a dona mobila na minha aí, voz. vamos fazer um parênteses. Isso cabe ação, tá? Cabe ação, Cabe ação. Ah, já vou eu te procurar. Já virei teu cliente, já. Inclusive, já fiz várias ações. Sabe aquela ligação o dia inteiro te oferecendo um empréstimo? Sei. Isso cabe ação. Cabe ação também. Então, é por isso que o meu escritório tem muitas especialidades. Eu vou lá, com certeza. Vamos falar aqui, Isabel, de um tema que muita gente deve estar torcendo ali, que está assistindo o nosso vídeo, falando, Robson, fala logo de plano de saúde, fala logo, não enrola. Isabel, qual a responsabilidade dos planos de saúde? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o nome já diz saúde, né? Então, aí vamos perfacear lá a questão do direito de saúde, que exatamente que dá um tratamento igualitário a todos. Então, o plano de saúde é o quê? Você está lá antecipando uma possibilidade de uso, né? Ninguém planeja ter um AVC, né? Mas você está lá já fazendo aquele pagamento para que você se cuide, para que você não tenha, né? E se você tiver, ele ser coberto. E aí, quando você vai precisar usar, o plano de saúde te nega o atendimento. Isso por várias situações. A gente tem casos de negativa dizendo que aquele procedimento não é necessário, por exemplo. Eu tive um caso muito melindrado, que era um tratamento após o tratamento, a gente chegou à necessidade de uma cirurgia, era no cérebro. E existia grande possibilidade de ser maligno, e o cirurgião pediu um determinado kit de navegação, especificação. E o plano negou. E aí, quando a paciente, né, a cliente, foi perguntar por quê, ele falou assim, não é necessário esse, eu estou fornecendo, a gente cobre esse. Ou seja, existia o B, que era o mais moderno, e existia o A. Eles estavam dizendo que cobria o A. Não, mas o paciente vai ser atendido e a necessidade específica daquele paciente é do B, que é mais moderno, o tamanho do tumor era muito mais grave. Então, quem pode avaliar isso? Quem pode avaliar isso é o procedimento, quem vai utilizar a ferramenta correta, isso é o profissional. Então, o plano de saúde não tem direito de negar um atendimento dizendo exatamente que não é aquele ali. Porque nós fomos, claro, buscar uma liminar que saiu em 2 dias, a paciente já estava com tudo autorizado. Essas liminares de plano de saúde, inclusive, são uma das minhas alegrias, sabe? Eu me realizo poder ajudar as pessoas a ter esse atendimento da forma correta. Em juízo, eles vieram se defendendo exatamente falando sobre isso. Não, a gente não negou. A gente só entendeu que não era necessário aquele, que era esse daqui eu estou cobrindo, o outro não estou cobrindo. Então, não, o plano de saúde ele não pode escolher tratamento, ele tem que cobrir todo o tratamento. Isso vai além, tá? Eu já deixo esse alerta aqui. Hoje, existem várias doenças que têm medicação muito cara. Eles têm que cobrir. Eles têm que cobrir todo o tratamento. Não existe limitação, tipo, tal valor você tem que pagar, ainda que seja com participação, que a gente entra já numa outra linha e tal. Mas tem que cobrir. Não existe essa possibilidade de dizer não vai cobrir. Ontem, inclusive, eu recebi também uma mensagem que está navegando aí, falando exatamente uma mulher falando que ela está num câncer, já em fase de metástase, e o juiz deu a liminar e o plano de saúde não quer cobrir, gente. Olha isso. Que absurdo a gente chega. A gente chega ao ponto de o plano de saúde confrontar uma decisão judicial, quer dizer, um descumprimento de ordem judicial, que é um crime, né? E ele... A impressão não, a realidade. Eu não ia dizer impressão, mas não é a realidade. O número, ainda que eles sejam recordistas, o número de pacientes que procuram a justiça ainda é muito pequeno. Então, compensa. E aí eu vou te fazer um parênteses específico. Acho que todo mundo conhece alguém que fez cirurgia de catarata. Sim. E aí, aquelas lentes... Vamos botar uma faixa de mercado aí em torno de R$5.000 cada um. O plano de saúde cobre? Não, eles se negam a cobrir. Eles só cobrem com liminar, mas cabe liminar. Estou aí à disposição de todos. Cabe liminar e o plano de saúde tem que cobrir as lentes de catarata, sim. Gente, olha só, é o que eu falo, né? Eu vou até falar para o meu público, nosso público aqui agora.
Quando eu falo que o viés do programa é encher você, enriquecer você de informações com profissionais qualificados, é sobre isso que eu estou falando, né? Então, assim, nós como pessoas, temos muito direitos que nós nem sabemos. Então, assim, cabe a nós procurar esses profissionais qualificados, que é o caso aqui da doutora Isabel Andrade. Olha quantos direitos nós temos. Essa eu não sabia, Isabel. É verdade, sim. Recente a gente teve uma mudança também, voltando à história do plano de saúde, porque isso tem muito assunto, né? De uma listagem taxativa sobre procedimentos, sobre coberturas. Isso chegou aos tribunais dizendo que é taxativo até a vírgula, porque acima da tabela taxativa existe a vida, que é o bem maior. Então, é um direito constitucional. Então, se naquele caso específico daquele paciente, por acaso, existir algo ali que não está na tabela, né, ali no rol taxativo, cabe entrar em juízo, sim, e o plano de saúde tem que cobrir. Olha só, fazendo perguntas de leigo, vamos nós. Nós aqui no Brasil, hoje a gente está vivendo uma crise financeira muito grande, né? Um número de desemprego muito grande, muita gente deixando de ter plano de saúde ou então inadimplindo com as mensalidades que tem que ter. Então, uma pessoa que ela tem um plano de saúde contratado, vem pagando direitinho, por qualquer motivo, qualquer dor de barriga ali, ela deixou de atrasar uma parcela, tem o plano suspenso, e nesse momento que está suspenso, ela continua como cliente, não foi cancelado, ela precisa lá de uma urgência no hospital. Ela tem que ser atendida? Tem que ser atendida. Tem que ser atendida. Exatamente pelo que você falou, é um perfil, né? É um cliente que não tem mais carências, né? Porque, lógico, a gente tem que lidar com essa possibilidade de carência. Ela não tem carência nenhuma, mas aconteceu um episódio específico e ela teve um plano, um atraso de pagamento. Sim. Atraso de pagamento não pode eximir a responsabilidade do plano de saúde em cobrir aquele procedimento, principalmente se a gente está falando de um tratamento de urgência, né? Não eletivo, né? Se fosse eletivo, aí a gente entrar numa outra seara, mas é unânime isso em tribunais, inclusive já fiz algumas liminares em relação a isso, de estar lá a pessoa, um apêndice, né? Por exemplo. Sim, uma crise que te dá do nada. A pessoa tem que fazer uma cirurgia, tá negado. Por quê? Porque o plano está atrasado. Não pode. Se existem já alguns julgados dando prazo de 60 dias, há uma variação nisso, não é unânime, mas eles têm que cobrir sim. Bacana. Então, assim, para aquelas pessoas que elas irão passar por isso, né? Isso daqui eu estou até para te indicar mesmo, porque uma pessoa que chega lá com um filho, ou com uma crise de apêndice, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Ligar para o plano de saúde e pegar autorização. Sim. Ó, senhor, eles não estão autorizando. O que ela tem que fazer? A gente vai entrar com pedido liminar. Isso, dependendo, isso não tem hora, né? Porque a gente tem até, inclusive, um plantão judiciário. Sim. E eu já fiz isso na madrugada várias vezes. Já aconteceu com meu filho. Olha. Literalmente, era uma questão burocrática de entender que ele estava em carência, porque eu tinha mudado de operadora e queriam simplesmente colocar ele para fora do procedimento, né? E eu falei, não, ele tem direito. Não tem. Eu falei, ele tem direito. Eu vim de uma compra de carência, então tem direito. E aí aquele não tem. Eu falei, então peraí que eu vou resolver. Vamos ver se tem ou se não tem. Mas não tirei ele daí. Até porque não pode, né? Tirar isso. Não pode? Não hipótese nenhuma. Pode ser, o hospital não pode se negar a socorrer um paciente. A gente ainda entra numa outra questão, a negativa de um atendimento, isso não pode existir. Não importa, inclusive, se você tem ou não tem plano. Se você é socorrido por alguém no meio da rua e entra com você num hospital, você não tem plano de saúde, ele pode deixar de te atender? Não. Isso não pode ser crime. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Então fiquem de olho. Olha só dicas importantes. Gente, eu estou apaixonado aqui por essas dicas. Consultas e campanhas promocionais, Isabel. Então, vamos de novo falar que isso veio uma mudança agora na resolução 2336, que deu alguns parâmetros mais abertos ao médico. Vamos falar de médico específico, né? Por quê? Essas clínicas menores, vamos dizer assim, de esteticista, de biomédico, eles veem umas propagandas, umas promoções com valores, não tem? Sim, isso? Tem o que mais tem na internet. Exatamente. E aí, a resolução não deixava o médico fazer isso.
Não? Não. Nem Pode advogado, nem contador, Exatamente. tinha algumas profissões. Mas hoje, essa mudança na resolução deu algum parêntese. Por exemplo, ele pode dar valores de consulta, por exemplo. Ele pode fazer promoção. Isso ele já pode vincular. Ele pode dar preço de cirurgia, de procedimento, algo mais amplo não. Mas aquela consultinha assim, primeira consulta na promoção por tanto, venha fazendo uma anamnese, isso abriu parênteses aí. Lógico que é tudo muito novo, né? É uma resolução muito fresquinha, a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse desenrolar. Mas eu acho que isso tem a ver com a concorrência. Né? Eu acho que o Conselho está se movimentando exatamente com essa preocupação, né? Porque muita coisa que antes somente era feita por médicos, hoje abre o parêntese para outros profissionais. Né? Por exemplo, a questão de que hoje o dentista, né, por seu conhecimento facial, ele pode fazer procedimento harmonização estético, facial. harmonização. Então, tudo isso, entre aspas, né, o médico está se sentindo lesado, né? Coisa que só ele podia fazer, agora outros profissionais podem. Então, acho que a visão de mudança, eu acho que é até necessária, adequações, né, de todos os conselhos, exatamente mudando alguns perfis, né? Porque, na verdade, a gente tem que se atualizar. Tudo está mudando e não tem que evolução, ser. né? Exatamente. É como a legislação, né? Advogado é uma área que ela vai estudar o resto da vida. Porque a gente tem resoluções que mudam semanalmente, a gente tem coisas que mudam mensalmente, Sim. a gente tem códigos que mudam. Né? Então, a gente tem que estar sempre em movimento, até porque a gente já entra em outra área, que tem a questão da jurisprudência, que aquilo ali começa a ser utilizado como se legislação fosse, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, se o advogado tem que se atualizar para atuar, todos os outros profissionais também, né? Não, claro, acho que a atualização é tudo em qualquer profissão. Sim. Né? Mas, assim, atentando que na área médica, ela é fatal, né? Tá cuidando de vida, de saúde. É a perda da vida, exatamente, é a perda da vida. E aí eu reitero aquela questão do termo de consentimento, né? Ele precisa ser específico. A gente tem já entendimentos, isso já os tribunais vêm de forma pesada, de que a gente conhecido como blanket consent, que é o consentimento genérico, ele não tem peso. Se ocorreu qualquer mudança naquela situação ali do procedimento e ele vai se defender com um termo genérico, aí a gente tem violação de duas questões, né? Do próprio Código do Consumidor, no artigo 10, que é em relação ao dever de informação, e também o Código de Ética, no artigo 22, também fala sobre isso, né? A extensão do risco, que o paciente tem que ter noção disso, tem que ter conhecimento, até que ponto aquilo dali pode acontecer. Porque, às vezes, não é uma perícia médica, né? Não é uma imprudência, não é nada disso. Simplesmente é algo que pode acontecer no discorrer do próprio procedimento. Sim, de forma natural. A minha mãe, né? Minha mãe vai fazer 3 anos de falecida agora, dia 19 de maio. E ela foi tirar um câncer, né? No intestino. A cirurgia foi muito bem sucedida, o câncer era muito grande. O médico falou para mim, doutor Felipe, falou para mim, Robson, nós conseguimos tirar todo o câncer da sua mãe, ela está na UTI, ela vai se recuperar. No dia seguinte eu estive lá, visitei ela, foi a última vez que eu a vi, e ela estava se recuperando. Ela pegou uma infecção hospitalar e faleceu. Não foi nem da cirurgia, foi na infecção. Então, a gente está falando de vida, a gente está falando, né, de procedimentos que envolvem tanta coisa que acontece no hospital, né, Isabel? Assim, aí a gente vem aquela brincadeira do procedimento que foi feito dentro de casa, achando que é possível. Você imagina, se a contaminação ocorreu dentro de um hospital gente. que tem todo um equipamento, está protegido, né? Por isso é tão frio no claro, hospital, justamente claro. por questão de bactérias, tudo isso. Aí você vai fazer um procedimento de fundo de quintal, dentro de casa, né? Com a janela aberta, cachorro passando, pelo voando. Olha, eu já tive várias ações, por exemplo, lá no município de Caxias tem algumas médicos que são figurinhas repetidas, sabe? E sabe o que me assusta? É que os pacientes continuam indo lá. Mesmo sabendo, não, eu vou lá. É preço. Olha só, gente. Olha, eu passo nessa clínica específica, é engraçado, porque assim, parece uma fila do SUS, todo mundo com uma sacolinha na mão assim, e
algumas abaixadinhas, né? Porque tá com a cinta. Aham. Cara, não tem uma entrada bonita, não. Você entra pela lateral. Meu pai. Eu precisei fazer uma citação dessa clínica, foi difícil, porque a frente é fechada, a pessoa entra pela lateral. Para você ver como Deus. tudo ali É meio clandestino, obscuro, né? É obscuro. E, olha, essa médica atua há muitos anos no município, já teve inúmeros procedimentos, inúmeros processos, e continua fazendo. Gente, são coisas que a gente não entende. Não entende. Né? Eu acho que até um descompasso de beleza, né? Acho que também tem isso, né? Ah, eu tenho um sonho de fazer. Ah, não pode. Ah, fulano faz mais barato. Ah, então vou lá. Pois é. E aí a tua vida? É uma banalização do bem-estar e da própria vida, gente. Eu acredito até que quando a médica, que você falou, citou várias vezes o nome, Bianca, né? É, Bianca? Ela deve ter Bianca falado, Bastos. ela deve ter falado muito sobre isso, né? Porque hoje as pessoas ficaram todo mundo com a cara igual. Sim, e ela falou disso aqui. Fica todo mundo com a cara quadrada. Pois é. Todo mundo tem um nariz igualzinho assim. Parece a clonagem. E as pessoas se incomodam se você não tem. Já me perguntam, você não vai fazer o nariz? Mas por quê? Meu nariz é tão bonitinho, não acha não? Tá diferente da gente. Porque eles já são maioria, né? É isso, é sobre isso, né? Tá diferente da gente. Isso é bullying, gente, né? Com o natural. Pois é, a gente que ficou estranho, né? A gente ficou estranho. É engraçado você falar isso, que me lembra, eu sou careca há muitos anos, né? Eu assumi, eu raspo a cabeça, mas isso é de família, meu pai ficou. Não pode chamar de careca, não, que é ofensivo, né? Com ausência de cabelo. Com ausência de cabelo. E as pessoas, Isabel, e eu sempre fui muito tranquilo com isso, sabe? Eu adoro ser assim, eu durmo assim, acordo assim. Ai, hoje mesmo eu raspei para te entrevistar aqui, e eu adoro a minha careca. Só que as pessoas se incomodam muito mais do que eu. Aí me pergunta assim, por que você não implanta? Por que você não faz um transplante? Agora tem transplante, tem umas perucas que grudam. Eu falo, gente, eu não quero ter cabelo. Eu brinco e falo assim, ó, se você me falar a fórmula para cair esses do lado, que eu tenho que ir no barbeiro por causa deles, me fala que eu quero ficar assim para sempre, gente. E as pessoas se incomodam com a nossa naturalidade, né? As pessoas se incomodam com o outro, né? Com tudo. Né? Eu vivo muito isso, vou te falar, eu vivo muito isso. Eu acho até por o meu jeito de levar a vida, né? Eu gosto muito de compartilhar coisas boas do que eu vivo, exatamente. Por isso até os meus bons dias são conhecidos, né? Bom dia. Por conta de que e as pessoas perguntam, de onde você tirou essa inspiração? Eu tirei minha. Aquela é a minha lição do dia e que eu estou dividindo com as pessoas. E tem gente que se incomoda. Assim como eu tenho aquelas pessoas que falam assim, caramba, Isabel, hoje eu não acordei bem, filha, tu não botou um bom dia, não? O que aconteceu? Você tá bem? Olha, que bom escutar isso! Muito... essa troca, vou te falar, que é deliciosa, porque os depoimentos que eu ouço são maravilhosos. E eu realmente sou uma pessoa que eu tinha a opção de ser vítima da vida e eu resolvi que eu ia ser vencedora. Eu ia ser o inverso, eu ia ser a prova do poder de Deus. E eu sou a prova do poder de Deus. Então, essa inversão, porque aí a pessoa te vê bem, ela quer te criticar de alguma coisa, daquele contexto, né? Por exemplo, aconteceu um dia específico, eu estava lindíssima, com uma roupa linda, toda perfeita, primeira vez que eu estava usando. Você sabe que uma pessoa conseguiu ver que tinha uma linha aqui na lateral do meu top? E eu falei assim, nossa, é mesmo, tem. Pode tirar aqui para mim, por favor. Porque ela não tinha o que reclamar, ela percebeu que tinha uma linha pendurada. Olha. Então, você se preocupar tanto com a vida do outro, né? Sim. Como tá difícil a gente levar a vida da forma que a gente acha que deve levar, né? Sim. Pensando em você. Acho que se todo mundo preocupasse com a própria vida, todo mundo ia crescer, né? É verdade. Porque o ser humano parece que banalizou. Opinião, a gente dá se for perguntada. Se não for, você não tem que falar nada. Não tem que falar de se incomodar com o seu cabelo. Você não me perguntou se você está bonito ou feio. Então, quem sou para dar minha opinião sobre a sua vida? Não é? Teve uma psicóloga aqui também, ela sentou ali, a Fabiana Mosdizens, que é o nome dela, minha entrevistada lá da Band, minha amiga. E ela falou, ela é psicóloga, e ela falou exatamente isso, que são os... qual era o nome que ela deu? São os sabotadores. Os sabotadores, Isabel. Pessoas que elas ficam tanto de olho em você que você incomoda tanto elas sem saber.
E elas vêm para te sabotar a tua felicidade, sabotar o teu bom dia, que é maravilhoso, que você dá, que aquilo ali você vê, que pessoas precisam de um bom dia daquilo. Eu cheguei até a me arrepiado sentindo Deus aqui, presente aqui com a gente. Então, assim, continue com essa alegria, continue com Eu adorei quando você falou que foi uma escolha sua, né, ser uma guerreira, ser uma vencedora de Deus. Isso é maravilhoso. Sim, sim. Eu sou uma pessoa muito feliz, sou realizada, eu vivo da minha profissão, vivo bem, graças a Deus. E Deus, isso é a prova de Deus. Assim, eu já vivi muitos milagres e exatamente, eu tive a opção de ser vítima da vida. A vida me derrubou por algumas vezes. E eu podia ficar lá embaixo chorando, ai, tadinha de mim. Não, eu levantei mais forte, porque eu acho que todas as vezes que a gente cai, quem me levanta não sou eu. A minha força, eu falo muito sobre isso, né? A força não é da Isabel, a Isabel é fraca, a Isabel não é nada. Sim. Mas a minha força, ela é ilimitada porque ela vem de Deus. Então, quando Deus me capacita, eu levanto mais forte. Então, eu terminei uma sociedade, por exemplo, e todo mundo achou que, e aí, o que vai acontecer? Né? Porque a ruptura de uma sociedade de muitos anos cria uma expectativa. O que vai acontecer? E a Isabel vai ficar bem sozinha? Ele saiu. Somos amigos, né? Eu vou te dizer que acho que a questão de incomodar, como as pessoas se incomodam de saber que eu sou amiga dele. A gente se conversa, a gente se encontra, a gente bate papo. Não tenho inimizade, eu não sou inimiga de ninguém. Eu não trago rancor de ninguém. Eu acho que sentimento ruim só faz mal para quem carrega. E voos altos, a gente tem que estar leve. Então, eu não tenho espaço na minha vida para ficar triste, eu não tenho tempo. A minha vida é muito dinâmica, eu tenho muito o que fazer. Então, se eu perder tempo ficando triste, ficando preocupado com a vida do outro, eu não vou viver e eu não tenho tempo para isso, sabe? A minha vida é 360, o tempo todo ela está gerando. Então, e todo mundo tem essa vida. Aí você vai escolher. Você vai ser protagonista ou você vai ficar vigiando os outros. Então, eu vivo. Se tu quer ser espectador da minha, ok, porque eu estou vivendo. Eu digo e vivo. A vida é hoje. Inclusive, tenho isso tatuado em mim. Olha, que bacana. A vida é hoje. Gente, grava isso. A vida é hoje. Então, viva a vida da melhor forma. Viva a sua vida. Deixa a vida dos outros em paz ali, não é isso, gente? Se você conhece alguém que fica aí fuxicando a vida dos outros, fala, cara, para, mano. Às vezes a vida das outras pessoas não vão para frente porque elas estão tão incomodadas com a vida dos outros que ela não olha para a sua própria vida, né? É isso, assim. E na minha profissão acontece muito, né? Eu passei por uma situação que eu fui confrontada. Dentre tantas coisas que eu fazia, eu tive uma época como presidente da ouvidoria da OAB e eu precisei chamar uma colega para confrontar uma questão que o cliente fez uma reclamação e tal. E a intenção era exatamente a gente confrontar para verificar quem está certo, quem está errado, nunca já punindo qualquer parte. E quando eu sentei para conversar com ela, eu te conheço, eu sei que isso é pessoal. Eu falei, mas eu nem sei quem você é, você já me conhece. Ela me conhecia, ela tinha raiva de mim e eu nem sabia quem ela era. Eu falei, nossa, que bom que você me conhece. Então, muito prazer, não preciso nem me apresentar, na verdade, né, porque você já me conhece, mas eu não a conhecia. Então, quer dizer, ela tinha uma certa rincha comigo, vamos dizer assim, da cabeça dela, porque eu sequer a conhecia. E aí, é aquela coisa de que a estrela incomoda quem está no escuro. Sim. Eu acho que é isso. E eu sou muito feliz na minha profissão por isso, por eu ser essa estrela, né? Eu hoje trabalho com outros profissionais no meu escritório e eu procuro sempre colocá-los no mesmo patamar que eu. Eu não sou melhor do que eles em nada. O que nós temos de diferença é exatamente a expertise de uma vida, né? Eu estou há 18 anos atuando, então é lógico que quem saiu da faculdade há 1 ano, há 2, ela não tem uma experiência de vida, que existe um desparâmetro, na verdade, o que você aprende na faculdade e o que você vai viver no dia a dia. Mas eles chegam com frescor, então se eu não souber também me declinar a inteligência que eles têm, moderna, né, de toda a questão de informação, de visão, eu vou ficar o quê? Eu vou congelar. Então, claro, eu preciso deles tanto quanto eles precisam de mim. E a gente precisa entender isso, né? Crescer é contribuir com o outro também. O crescimento não é individual, né? Eu aprendi isso lendo alguns livros e
vou dizer para você que a principal sabedoria, ela foi compartilhada nos livros de Salomão, né? E ele fala muito sobre isso, né? Como é importante você ter parceria para você crescer, como importante é você dar valor ao outro. Então, o que você está fazendo nessa dinâmica da vida? Eu acho que isso é o que você está fazendo aqui, né? Você está dando a oportunidade da gente passar informações para todo mundo. Você podia não fazer. Sim. Então, você está escolhendo fazer o seu papel de levar informações para as pessoas. Então, e isso é um crescimento. Eu tenho certeza que você cresce quando você pega a informação que você dividiu com aquela outra pessoa ali. Cara, olha ali como você já dissemina. Aquilo ali vai proliferando. Então, vai proliferar o bem ou o mal. Aí, qual é a tua escolha? O que você quer fazer da sua vida? Né? É isso aí. A minha escolha é levar o bem. Isso. É levar essas informações. Eu falo que o podcast Casa do Garay é uma grande sala de aula. Porque aqui as pessoas aprendem cada vez mais com vocês, né? Vocês são garai. Você sabe o que significa garai? Olha, eu li, mas vou dizer que eu esqueci. Garai significa conquistador. E quem senta aí conquista, né, a atenção, conquista o conhecimento, conquista a confiança daquela galera que fica assistindo a gente ali. Você é uma garai. Já recebo. Nós somos garai. E você falou, né, dessa parte aí, que você gosta de voar, as pessoas que nascem para voar têm que voar leves, e a gente vai muito a favor do perdão também, né? Eu sou o perdão em pessoa. Você sabe que esses dias eu postei uma coisa falando exatamente de tudo em mim. Se você perguntar o que mais lindo em mim tem, é o meu coração. Porque eu tenho facilidade de perdoar, eu esqueço literalmente quem me sacaneou. E isso não me pesa. Por quê? Porque se eu carrego, vai fazer mal em mim, então deixa a pessoa para lá. De tudo, eu procuro exercer. Não sou Madre Teresa de Calcutá, não. Lógico que eu sinto a dor. É normal, eu sou ser humano, mas sofrer é opcional. Então, eu escolho não sofrer por aquilo dali. Cada um dá o que tem. Então, você me deu a sua sacanagem? Ok, é o que tu tinha para me dar. Então, a opção se eu vou continuar do seu lado ou não é minha. Então, eu vou seguir, deixa você, porque você por si só. Uma coisa é certa. O plantio é livre, mas a colheita não. Então, assim, não tem como você plantar uma coisa e colher diferente. Então, se você está plantando bem, você vai colher ele. Então, assim, a grande leveza da minha vida é essa. Eu tenho certeza que eu vou colher o que eu estou plantando. Não é? Que bacana. A lei da semeadura, né? Que você fala. E eu acho muito bacana, porque quem perde, Isabel, são eles. Sim, sim. Né? Eu sou muito parecido contigo. Qual é o teu signo, hein? Touro. É taurina? É de maio? 13 de maio. Uau, minha filha. 50, ó, chegando. Cara, você falou que tem 50 anos. Eu não estou conformado aqui, né? E você tem que falar isso com o maior orgulho, porque você é uma menina, né? E você me falou uma coisa que eu fiquei te olhando e falei, gente, a Isabel, ela não parece uma pessoa mentirosa. Mas você falou, é mãe de 2 filhos. Sou. E vai ser avó do 4º neto. Como é que é isso, né? Isabel? Fala pra mim. Bom, na verdade, a minha filha começou um pouco cedo, né? Não, e você também, né? Não culpa ela, não. Mas eu sou de uma época que casava cedo, né? Realmente, eu casei com 18 anos. Porque não tinha essa vida como é hoje, né? Então, eu casei com 18 anos, fui mãe com 20 para 21 anos. Tanto que quando eu casei com 18, a mãe teve que ir lá assinar, autorizando, porque 18 anos ainda não era maior de idade, né? Eu tenho 2 filhos, né? Que é a Camille e o Alex. O Alex segue os meus passos, né? Hoje é o meu sócio, inclusive. Olha, bacana. E a Camille é cake design. Nossa, se você comer o bolo dela, tenho certeza que você não encomenda mais nenhum no Rio de Janeiro. Porque é o melhor bolo, sem dúvida. Assim, todo mundo fala, pensa num bolo doce, que não é doce, que não enjoa, bem molhadinho, além de lindo. Nossa, inclusive ela precisa vir aqui. Ela vai ter que vir aqui. Vou botar a marca dela ali nessa televisão aqui. Com certeza. Camille, você está mais do que convidada para vir aqui no podcast Casa do Garay para falar de coisas gostosas. Aproveita e traz umas mostrinhas aqui. Ó. Tem o Gustavo que fica na mesa ali, que ele adora comer também. A Vitória aqui, também, que é da minha produção aqui. Traz docinhos aqui pra gente. Vamos falar de coisas gostosas aqui. Que nem eu tô falando com a tua mãe. Tua mãe tá falando de coisas que são delícia, que já aprendi pra caramba com ela. E o teu filho é o? Alex. Alex, você também tá convidado para vir aqui pra gente falar do quadro Endireitando, que é o quadro que a tua mãe está, pra gente falar de direito. O Alex faz direito de quê? Então, o Alex começou, né, muito mais na área de sucessões, mas hoje está se especializando em leilões. Olha, que assunto bacana.
Ele tá gostando muito da área, né? E eu até brinco, porque assim, tem muito a ver conosco, porque meus processos trabalhistas, muitos acabam onde? No leilão, né? E foi acontecendo de surgirem clientes nessa área imobiliária, de leilão, e ele começou a gostar muito e está se especializando nisso. Então, bacana. Então, estão os dois convidados para vir aqui. 2 garaizinhos aí que você fez na vida. Não é isso? Com certeza. Isabel, deixa, por favor, aqui para gente as suas redes sociais, para que a galera vai lá, te siga. E eu quero encerrar o programa, depois eu vou te pedir isso. Deixa suas redes sociais aí, por favor. Então, o meu, pessoal, é isa.belandrade, porque é Isabel, mas Isabel não tinha, né? É o Isabel separado por um ponto isso, ali. Então, é isa.belandrade. E do escritório é Andrade Advogados, _. Não é underline, é traço mesmo. Maravilha! Gente, olha só, eu não vou encerrar o programa agora, não. Eu queria agradecer mais uma vez a tua como é que eu falo? A tua atenção, tá? E eu queria parabenizar vocês estão entrando lá no YouTube, vocês estão se inscrevendo, vocês estão curtindo, vocês estão comentando, compartilhando, né, em todas as nossas redes sociais, seja ela aqui no YouTube, seja lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, a gente está em tudo que é lugar, levando os melhores cortes dessas entrevistas completas que a gente faz, joga no YouTube, depois a gente vem com um corte só para dar um gostinho, né, uma água na boca ali. E vocês continuem fazendo isso, continuem seguindo a gente, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é esse, é enriquecer o teu conhecimento através, do conhecimento desses profissionais que são do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Continuem seguindo a gente. Obrigado, parabéns. Eu sempre falo aqui, até o próximo programa, mas não. Queria te pedir, Isabel, por favor, vamos encerrar o programa com aquele bom dia maravilhoso que você dá lá nas suas redes sociais. Bom dia! E hoje você acordou também, agradeceu a Deus, porque eu digo que para mim é sorrir, agradecer e prosseguir. Maravilha! Então vamos seguir a nossa vida da melhor maneira possível, crendo em Deus, porque acima de Deus não há. E abaixo, a nossa saúde. Cuide da sua saúde, se alimente bem, faça exercício, beba bastante água e nos espere aqui, que daqui a pouco a gente está voltando com mais episódios. Beijo no coração.